Hoje eu estou com uma camisa de manga comprida vermelha, eu sou branca, tenho cabelos compridos, estou no cantinho do seu monitor. Ao meu lado a gente tem a tela de projeções, onde nós vamos ver as atividades 17 e 18 do caderno pedagógico do 7º ano. Atividade 17. Uma ideia em muitas linguagens. Uma ideia em muitas linguagens. Tá, mas o que são linguagens? Linguagens são meios de você expressar uma ideia. Então, uma ideia pode ser expressa por diferentes linguagens artísticas. Eu posso utilizar pintura, escultura, dança, teatro, para expressar, por exemplo, a ideia de uma flor. Então, ao ter uma ideia, a gente pode escolher uma linguagem ou várias para poder se expressar. Também podemos buscar inspiração para produzir alguma coisa artística em uma obra já existente. Por exemplo, se você já tiver um texto, uma obra literária, um fato mesmo, um acontecimento real, uma música, uma lembrança que você tem, uma imagem que você tenha visto, você pode usar de inspiração para fazer a sua própria expressão, a sua maneira de interpretar aquilo. Então, por exemplo, a partir da criação de Antoine de Saint-Exupéry, várias outras linguagens foram utilizadas para representar seus textos. Já ouviram falar do livro O Pequeno Príncipe? Então, a criação do Exupéry, foi o livro O Pequeno Príncipe. Então, essa história, que foi criada em 1943, conta essa historinha de um príncipe que vivia num planeta que, na verdade, era um asteroide, e ele vem parar na Terra, mas ele faz várias viagens, encontra pessoas diferentes. É um livro que fala a história de uma criança, é muito bonito a história. E aí as pessoas que já leram, algumas pessoas que já leram, resolveram expressar essa ideia de uma forma um pouquinho diferente. Vamos ver algumas delas. Por exemplo, esse artista aqui é um cantor da década de 60, 70, que era muito conhecido no Brasil, que é o Rony Von. O Rony Von apresentou essa música aqui. Então, aqui está a letra de uma música que está baseada no livro do Saint-Exupéry, que é o Pequeno Príncipe. Então, aqui na letra conta a história do Pequeno Príncipe também. Então, vocês leiam aí no caderno de atividade de vocês. Uma outra situação é o Pequeno Príncipe, a figura dele, que foi feita com recorte e colagem, uma espécie de escultura em papel, tá? Do Rafael Oda, que foi feita em 2017. Já apresentei 3 maneiras diferentes sobre uma coisa, né? A história do príncipe numa literatura, que é um livro escrito, texto. Depois eu mostrei um outro tipo de texto, que na verdade é uma canção. Então é uma expressão que parte para a música. E agora uma escultura de papel, que é artes plásticas. E aqui a gente tem, por exemplo, o Pequeno Príncipe, que foi traduzido para um filme de 1974. Gente, eu já assisti esse filme também, é uma gracinha. Então o Pequeno Príncipe se tornou uma obra cinematográfica, filme. E aí, tendo como base, na questão 3, essa letra da canção do Rony Von, vamos tentar fazer também uma arte, que pode ser uma colagem, pintura, desenho, fotografia, no espaço que você tem aí no seu caderno de atividade, sobre esse Pequeno Príncipe. Vamos tentar fazer? Então, use a criatividade, se inspire em todas as obras apresentadas. Eu ainda vou apresentar mais uma. Olha só, esse aqui foi uma obra, né, de vários artistas. Por que vários artistas? Porque cada passarinho desse, que foi feito de papel dobrado, ou seja, de origami, foi feito por um aluno meu. Esse Pequeno Príncipe foi feito por mim e nós montamos esse painel para mostrar a obra, ilustrar, representar a ideia da obra do Pequeno Príncipe. E outras pessoas também fizeram, por exemplo, uma doodle art, que é desenhar várias figurinhas unidas, uma coladinha na outra, sobre o Pequeno Príncipe. Tudo que está aqui está lá na obra do Pequeno Príncipe.
também que a gente fez com os nossos alunos foi o hand lettering, que é a escrita caligráfica misturada com figuras, com frases retiradas daquele texto, daquela obra literária. E também uma coisa que fizeram outro dia aí, sabe? Foi essa roupa estampada, também com a mesma figura, a mesma cena dos passarinhos levando o príncipe. Então, olha, bastante inspiração para vocês, né? Agora é com você. Atividade 18. Vamos falar um pouquinho sobre jogo eletrônico. Mas sobre que aspecto a gente vai falar? Não aquele de ficar no vício, porque isso não leva a lugar nenhum. O interessante de falar do jogo eletrônico é da estrutura visual, da história que ele conta. Por exemplo, o primeiro jogo eletrônico foi o Pong, que foi uma forma digital, que a gente está falando de jogo eletrônico, então é um meio digital, que foi criado em 1972 por Nolan Bushnell e que foi o fundador da Atari. A Atari é uma marca de jogos eletrônicos, tá? E isso representava o quê? Que jogo? O ping-pong. Aqui, ó, essa pecinha aqui, esse retângulo, é como se fosse a raquete. Esse pontinho, a bolinha. E esse retângulo maior, que envolve os dois retângulos menores e a bolinha, é como se fosse a mesa de ping-pong. Esse 0 e o 3 é quem está ganhando, né? O lado que está ganhando. Então, são dois participantes. E aqui eu tenho um desenho que representa como isso fica no monitor da TV, do computador, tá? E aqui a gente tem o joystick, que é o objeto que você utiliza para conduzir o jogo. Então, de uma forma bem simplificada, com formas geométricas, foi produzido um jogo eletrônico. Então, o seu visual é bem simples, só usa a cor preta para fundo e as figuras, as formas em branco para se destacar. Bem simplesinho, né? Então, dê uma boa olhada aí no seu caderno de atividades e leia um pouquinho mais sobre esse assunto. Em 1980, o japonês Toru Iwatani, eu não sei falar muito bem japonês, principalmente esses nomes, tá? Então, o Toru, da empresa Namco, criou o personagem Pac-Man. Gente, esse personagem é um dos mais conhecidos dos videogames. Aí você para pensar. Ah, é só jogar botão para direita, esquerda, para cima e para baixo? Existe uma história por trás disso. Isso, na verdade, é uma encenação, é como se fosse um teatro, tá? Por quê? Porque existem personagens. Esses fantasminhas são os personagens antagonistas, ou seja, eles querem porque querem pegar o herói. E o heróizinho é o Pac-Man. Só que o Pac-Man tem que fazer o quê para se concluir o jogo? Ele tem que comer todos os alimentos aqui, ó, as comidinhas dele. São esses pontinhos amarelos, a bolinha amarela. Aí você começa a analisar a estrutura também do jogo, visual, a arte, toda formada por pontos e linhas, formas geométricas. Os fantasminhas também são formas simples. Já começa a utilizar cores, né? O vermelho tem um nome, é um personagem. O rosa, azul, cada um é um personagem diferente. E quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre o jogo, a gente descobre que os personagens têm reações diferentes aqui. Tem um que é mais nervosinho, corre mais rápido para pegar o Pac-Man. Então, existe toda uma história, todo um conteúdo por trás desse jogo. Olha o jogo acontecendo. Ai, desculpa. Então, é assim que funciona o jogo. Ó, o Pac-Man tem que comer a comidinha sem ser pego. E o fantasminha fica correndo atrás dele. É o perigo. Quando ele come a vitamina, que é a bolota amarela, ele é que vai caçar os fantasminhas. Layout do jogo, que é a estrutura visual, né? Como que é essa diagramação, a separação das partes do jogo? A gente tem aqui em cima o nome do jogo, é o título. A gente tem a área do score, que é a pontuação, que também é a área onde você vê a quantidade de vida, as possibilidades de continuar jogando. E aqui embaixo, na parte maior, a gente tem o cenário com toda a estrutura dessa história, onde os personagens vão andar.
jogo no estilo Pac-Man, com um layout, ou seja, uma estrutura, que utilize as linhas retas, as formas geométricas na composição. Escreva os detalhes do seu jogo conforme se pede abaixo. Então aqui, ó, vocês vão fazer o desenho do cenário do jogo, vai colocar o nome do jogo, você que vai inventar, você cria esse jogo. Esse jogo é sobre o quê, né? Que personagens são esses? Onde acontece essa história? Coloca aqui o nome do seu jogo. Por exemplo, eu montei esse joguinho aqui, ó. O que eu pensei? Eu vou colocar uma nave espacial que vai ficar voando pelo céu, vou colocar umas nuvenzinhas e uns monstrinhos alienígenas que o meu avião tem que destruir. Nome do personagem principal, você precisa colocar, então, meu personagem principal é o avião, eu posso falar que ele é o Famil, é o Águia Super Mega Sonic, inventa. Aí tem o vilão, quem são os vilões da minha historinha aqui? São os ETs. Tipo de espaço do jogo, que espaço é esse? O meu é um céu, poderia ser o mar, poderia ser dentro de um castelo, enfim, você que vai criar seu jogo. E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Nós terminamos, encerramos um ano escolar. Espero que vocês tenham conseguido compreender bastante coisa e que vocês tenham um ótimo final de ano. Tchau, tchau!